Modelo cinemático diferencial. Em robótica de manipulação, um modelo que é de extrema importância é o chamado modelo cinemático diferencial. De maneira análoga ao modelo cinemático, nós temos o modelo cinemático diferencial direto e nós temos o modelo cinemático diferencial inverso. No modelo cinemático diferencial direto, o que nós queremos é, a partir das velocidades das juntas, encontrar as velocidades generalizadas do efetuador. Já no modelo cinemático diferencial inverso, o que nós queremos fazer é o contrário, é encontrarmos as velocidades das juntas a partir das velocidades generalizadas do efetuador. O modelo cinemático diferencial é importante porque é a partir dele que nós fazemos o chamado controle cinemático dos robôs manipuladores. É a partir dele que nós encontramos propriedades como manipulabilidade. É a partir do modelo cinemático diferencial que, inclusive, podemos encontrar, a partir da análise estática, a relação entre as forças aplicadas no efetuador e os torques resultantes nas juntas. Ou seja, o modelo cinemático diferencial, junto com o modelo cinemático, é de extrema importância em vários aspectos da robótica, notadamente da robótica de manipulação. Comecemos com o modelo cinemático diferencial direto, cujo maior desafio é encontrar as matrizes jacobianas. Para encontrarmos as matrizes jacobianas dos robôs manipuladores, notadamente as chamadas matrizes jacobianas geométricas, que eu vou definir mais à frente, nós temos que ver propriedades das matrizes de rotação que são relacionadas com as suas derivadas. Isso porque as matrizes jacobianas geométricas exploram as propriedades das matrizes de rotações, suas derivadas e velocidades angulares associadas para que nós possamos computar essas matrizes. Agora, além das matrizes jacobianas geométricas, nós temos as jacobianas analíticas. E mais para frente, nós vamos ver qual é a diferença entre essas duas jacobianas. Mas, como eu falei, nós vamos começar com as matrizes jacobianas geométricas. E para isso a gente precisa de uma bagagem. E a primeira coisa que nós temos que ver é o conceito de matrizes antissimétricas. Uma matriz S de dimensão n por n é dita antissimétrica se e somente se S transposta mais S igual a zero. Essas matrizes pertencem ao chamado grupo SON minúsculo. E ele chama SON minúsculo para diferenciar, evidentemente, do grupo SON, que nós escrevemos de maneira maiúscula, que é o grupo das matrizes de rotação, mas não é à toa que ele possui as mesmas letras, só que em minúsculo, porque os dois grupos estão associados. Essas matrizes, elas sempre vão ter essa cara aqui. A diagonal dela vai ser sempre zero, e ela é antissimétrica justamente porque nós temos os termos fora da diagonal principal de maneira simétrica, só que com o sinal invertido, de tal maneira que isso daqui seja válido. Notem, portanto, que S é igual a menos S transposta, que é muito parecida com a matriz simétrica, no sentido que a matriz simétrica é aquela que, quando nós fazemos a transposta, nós obtemos a mesma matriz. Então, S igual a S transposta é a matriz simétrica. Só que aqui, pelo fato de nós termos uma matriz antissimétrica, quando nós fazemos a transposição, o sinal muda. E é por isso que nós temos justamente elementos fora da diagonal principal que tem sinais invertidos, né? De tal maneira que quando a gente faz essa transposição e multiplica por menos 1, esse menos S3 vem para cá, no lugar de S3, S2 vem para o lugar de menos S2, menos S1 vem para o lugar de S1 e vice-versa, né? E o que é interessante é que as matrizes antissimétricas têm um apelo geométrico muito grande. Para vermos isso, vamos primeiro considerar um vetor, que nós chamamos de A, AX, AY e AZ, e nós vamos colocar a matriz antissimétrica em função do vetor A, de tal maneira que o terceiro elemento do vetor, que é o AZ, vem aqui no lugar de S3, então aqui nós temos AZ e menos AZ. O segundo elemento aqui de A vem para o lugar do segundo elemento aqui de S, ou seja, AY menos Y, e o primeiro elemento desse vetor, AX, vem para o lugar aqui de S1. Então nós temos menos AX e
AX. As matrizes do grupo SO3 minúsculo têm várias propriedades interessantes. A primeira delas é a linearidade, ou seja, para dois vetores A e B em R3 e escalares alfa e beta, se nós fazemos matriz antissimétrica de alfa A mais beta B, nós temos alfa matriz antissimétrica de A mais beta vezes matriz antissimétrica de B. Essa é uma propriedade que pode ser verificada por meio do cálculo direto, e eu recomendo fortemente que vocês façam em casa. A segunda propriedade está relacionada com o produto externo, ou seja, dados dois vetores A e B em R3, matriz antissimétrica de A vezes P é igual ao produto externo, ou também chamado produto vetorial para vetores em R3, entre A e B. Tá? Lembre-se que quando fazemos o produto vetorial ou produto externo entre dois vetores A e P, nós temos um vetor que é normal ao plano formado por A e P. Ou seja, se nós temos esses dois vetores A e P, existe um plano que os contém, e o produto vetorial entre A e P é um vetor que é normal a esse plano, ou seja, ele é ortogonal tanto a P quanto a A. E um jeito tradicional de se calculá-lo é por meio desse determinante simbólico aqui, onde I, J, K são esses vetores, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E é por isso que esse determinante é simbólico, tá, pessoal? Porque o determinante só é definido para matrizes quadradas. E se nós realmente expandirmos os valores de I, J, K aqui nessas expressões da primeira linha, esse determinante evidentemente não é definido. E é por isso que o determinante é simbólico. Mas o que é interessante é que utilizando a matriz antissimétrica, nós temos o produto externo ou produto vetorial sem precisar recorrer a esse artifício de utilizar um determinante simbólico, né? Nós utilizamos esse produto S de A vezes P, e isso nos dá exatamente o resultado do produto vetorial. Nos dá um vetor em R3, que é o resultado disso daqui. Também, novamente, dá para vocês calcularem o produto vetorial aqui, por meio desse determinante simbólico, calcular o produto vetorial utilizando esse produto aqui, e comparando vocês vão ver que as duas coisas são idênticas. Então eu também recomendo que vocês façam em casa. Vou colocar também aqui para vocês uma propriedade auxiliar, que não necessariamente é uma propriedade das matrizes antissimétricas, mas que vai ser uma propriedade que nós utilizaremos nas provas subsequentes, para mostrar propriedades de SO3. E essa propriedade auxiliar diz o seguinte: para uma matriz de rotação, ou seja, que pertence ao grupo SO3 maiúsculo, e dois vetores A e B em R3, se nós fazemos a rotação do resultado desse produto vetorial aqui, isso é a mesma coisa que nós rotacionarmos os vetores primeiro e depois fazermos o produto vetorial. Para ficar um pouco mais claro o que eu acabei de dizer, consideremos aqui este cubo. As arestas desse cubo aqui, notadamente esta e essa, estão alinhadas com os vetores A e B, respectivamente, e o produto vetorial entre A e B nos dá esse vetor aqui em azul, que está alinhado com a aresta vertical. O plano que engloba A e B é esse daqui, rosa, que também passa pelo fundo do cubo. Notem que nós podemos, então, primeiro fazer o produto vetorial de A e B e encontrarmos esse vetor em azul, e depois rotacionarmos ele, nós temos isso daqui, ou nós podemos rotacionar os vetores A e B individualmente, ou seja, rotaciono A por meio de RA, rotaciono B por meio de RB, e a partir daí eu faço o produto vetorial entre os dois e eu obtenho esse mesmo vetor em azul. E esse resultado, além de ter esse apelo geométrico que eu acabei de mostrar para vocês, também pode ser verificado por meio de cálculo direto. Então eu novamente recomendo que vocês mostrem por meio de cálculo direto esses três resultados aqui. Tá? Isso é extremamente importante para que vocês possam fixar esses conceitos. Mas também para que vocês entendam o apelo geométrico de cada uma dessas transformações. Tá? Isso é importante também. Tanto o cálculo algébrico quanto a interpretação geométrica. Uma quarta propriedade
que agora de fato envolve uma matriz antissimétrica, é a seguinte. Considerem uma matriz de rotação e um vetor A em R3. Então, se nós fizermos uma transformação de similaridade dessa matriz antissimétrica de A aqui, isso é a mesma coisa que fazer a matriz antissimétrica de RA. Ou seja, se eu tenho a matriz antissimétrica de um vetor A e eu faço a transformação de similaridade por meio da matriz de rotação R, isso é a mesma coisa que eu utilizar a matriz antissimétrica do vetor A rotacionado. E para mostrar isso, agora nós vamos fazer uma prova algébrica, não vai ser exatamente por meio de cálculo direto, não. Então a prova começa da seguinte maneira. Considerem um vetor B arbitrário, tá? E essa palavra é chave, arbitrário. Pode ser qualquer vetor em R3. Então, se nós pegarmos essa expressão aqui e multiplicarmos por B pela direita, utilizando essa propriedade, nós temos que isso daqui nada mais é do que R, e aí esse termo aqui, SA R transposto B, né, utilizando a propriedade 2, considere esse vetor aqui R transposto B, então matriz antissimétrica de A vezes o vetor R transposto vezes B é o produto externo entre A e o vetor R transposto B. Nós utilizamos agora a propriedade 3, que foi essa que nós acabamos de ver, para concluir que isso daqui vai ser igual a R vezes A, produto externo com R transposto B. Só que R transposto, sabemos que é identidade, porque a transposta de uma matriz de rotação é a sua inversa. Isso nos dá o produto externo, ou produto vetorial, de R vezes A e o vetor B. Só que utilizando novamente a propriedade 2, nós vemos que isso daqui é a matriz antissimétrica de RA vezes B. Agora notem que nesse nosso raciocínio, nessa nossa sequência de deduções, nós chegamos à conclusão que isso daqui é igual a isso daqui. E isso tem que valer para qualquer valor de B. Nós não colocamos nenhuma condição em relação ao vetor B. O que nos leva a concluir, então, que R vezes matriz antissimétrica de A vezes R transposta é igual a matriz antissimétrica de R vezes A. Ou seja, nós provamos isso daqui. E agora, o que está faltando é essencialmente mostrar que, de fato, essas matrizes antissimétricas formam um grupo. Lembre-se que para termos um grupo, nós temos que primeiro definirmos um conjunto e o equiparmos com uma operação de composição de grupo, ou seja, uma operação binária que transforma dois elementos do grupo em um outro elemento do grupo. Além disso, um grupo tem que ter 4 propriedades, que são aquelas de fechamento, associatividade, identidade de grupo e inversa de grupo. Tá? Então aqui vamos considerar as matrizes 3×3, tais que A transposta mais A seja igual a 0. Essa daqui nós já vimos que são as matrizes antissimétricas. Nós podemos definir o conjunto desse grupo SO3 como essas matrizes antissimétricas. E a operação de composição que nós vamos adotar aqui é a operação de soma. E a identidade de grupo, naturalmente, é a matriz de zeros, uma vez que para qualquer matriz aqui dentro desse conjunto M aqui, se eu pego a matriz A dentro desse conjunto, faço A mais 0, isso vai ser igual a 0 mais A, que é igual a A. Ou seja, de fato, isso aqui é a identidade de grupo. A inversa de grupo, pela própria definição de matrizes antissimétricas, é dada pela transposta, né? Porque dessa expressão aqui, nós sabemos que a transposta de A é igual a menos A. Então, se eu faço A mais A transposta, é a mesma coisa que fazer A menos A, que é igual a 0, que é identidade de grupo. A questão da associatividade já sai de graça aqui, porque soma de matrizes, não importa quais matrizes, sempre é associativa. Então, se eu tenho A mais B mais C, eu posso fazer a soma primeiro de A mais B e pegar o resultado e somar com C, ou eu posso pegar A e somar com o resultado da soma entre B e C, né? Então, a gente não precisa de usar parênteses quando estamos tratando de somas de matrizes. Portanto, a gente já tem associatividade. E, por último, o fechamento, nós podemos utilizar
as próprias propriedades que vimos anteriormente para mostrar a questão do fechamento. Ou seja, sejam duas matrizes antissimétricas, SA e SB, nesse conjunto aqui. Então aqui eu só estou escrevendo as matrizes antissimétricas em função de dois vetores, tá? Mas a estrutura delas é tal que eu tenho aquela diagonal principal zerada e os elementos fora da diagonal principal são os mesmos, porém com sinais trocados, né? Então se eu faço SA mais SB, pela propriedade de linearidade dessas matrizes antissimétricas, eu tenho SA mais B. Só que SA mais B também é uma matriz com essas características aqui. É uma matriz antissimétrica. Então nós temos o fechamento. Isso porque isso vale para quaisquer valores de A e B em R3. Tá? E com isso agora nós temos todas as propriedades que precisamos das matrizes antissimétricas para encontrarmos propriedades interessantes acerca das matrizes de rotação. E aí é por isso que nós vamos agora relacionar esse grupo SO3 minúsculo com o grupo SO3 maiúsculo. Porque eu vou mostrar para vocês que matrizes antissimétricas têm uma relação estreita com as matrizes de rotação.